sabem como começou a história do suposto romance entre Randy e Murat Erdoğan? E por que, de certa forma, essa história ajudou a Hanker? E você sabia que Kerem, como um príncipe que é, salvou Randy daquele inferno que se instaurou em sua vida naquele período? Bom, eu já vou dizer que ele fez 3 coisas, sendo a última mais importante e definitiva para a relação deles. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Fala um Filão. O nosso canal fala sobre séries turcas, mas hoje vamos continuar contando tudo sobre romances de Hanker, sempre sendo baseado em mais fatos e menos fanfics. Mas, para a gente ter as respostas para todas essas perguntas, primeiro temos que lembrar dos detalhes dessa história. Praticamente na mesma semana que Kerem supostamente teria passado a noite na casa de Randy, fato esse que a imprensa transformou em um escândalo, surge o rumor de que ela estaria há um mês numa relação amorosa com Murat Erdoğan. Para piorar a situação, esse boato foi reforçado pelo tweet de Akif Jaman, o qual, olha só, foi o primeiro a dizer que Han quer vá, mas que 5 dias depois se contradiz e fala que Han Kyoko, que Randy estava, era com Murat Erdoğan. Mas imediatamente apaga esse Twitter e deixa de seguir Randy. Vamos às nossas respostas? Então, como surgiu esse boato? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, está na hora de se inscrever. E aproveita para apertar o sininho para receber as notificações. Nós já vimos, quando falamos sobre o boato de Kerem e Demet e também de Kerem e Melissa, que para ele existir é preciso de um pouco de verdade. O que eu quero dizer com isso? Que não se pode inventar uma mentira assim, do nada. É necessário ter uma pontinha de verdade para que se tenha base, para que pareça ser verdade e assim as pessoas repetirem. Por exemplo, como aconteceu com Kerem, com relação à letra D na caneca e os stories. É necessário ter algum indício para que as pessoas acreditem. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que inventou essa mentira sabia de alguma verdade que relacionava Randy a Murat. Então, qual seria essa verdade que impulsionou a criação dessa fofoca? Se você é novo por aqui, veja que já estamos na parte 7 dessa história. Então, seria interessante também ver os outros vídeos do canal, em especial, começando pela parte 1. Veja os links na descrição. Foi por causa da compra da casa de Randy que tudo começou, pois o Murat Erdoğan é de uma família poderosa e tinha conhecimentos e influência com o mercado imobiliário na Turquia. Como a irmã de Randy é amiga da irmã desse Murat, pediu ajuda para a orientação nessa compra. Afinal, pessoal, era uma compra em torno de 10 milhões de liras turcas. E é muito lógico, nessa situação, você buscar alguém que conheça o mercado, que seja de confiança, para lhe assessorar nessa negociação. A partir daí, eles começaram a se seguir no Insta, o que, a meu ver, é algo bem natural nos dias de hoje nessas circunstâncias. Porém, isso foi bastante para um conta fake soltar a possível relação amorosa entre eles. Nessa reportagem, diz que uma blogueira muito próxima a outra atriz que considera Randy sua rival por motivos pessoais e profissionais, foi a responsável por impulsionar aquela fofoca. E, por último, para fortalecer os rumores, o Twitter de Akif Jaman, como a gente já viu. Lembrando que esses rumores desagradáveis poderiam ter destruído a reputação de Randy. O interessante é que esse Murat Erdoğan, que por sinal tem o mesmo nome do pai, é amigo do ex-noivo de Randy, o outro Murat Dalkılıç. Inclusive, esse detalhe foi muitíssimo explorado pelos programas de fofoca, sempre, claro, dando aquele tom de depreciação com relação ao caráter de Randy. Eu já falei para vocês que este programa de fofoca, em especial, é o mais baixo que eu já vi. Se eles foram tão maliciosos naquela situação do PEC 6, lembram? Vocês acham que eles iriam perder essa oportunidade de danhar a imagem de Randy? Claro que não. Não só não perderam a oportunidade, como a bombardearam de tal forma que fica difícil até de contar para vocês. Tentando assim amenizar os julgamentos e juntando tudo o que foi dito por dias seguidos, ele sugere que Randy não teria escrúpulos porque não se importava em trocar um Murat por outro, em trocar um amigo por outro. Sugere que ela estava com Kerem e em 5 dias depois já estava com outra pessoa, porque o Akif Jaman, inclusive, já tinha dito isso. E que isso não era de surpreender, já que tinha feito o mesmo ao trocar Murat por Kerem. Pesado, não é?
Pois se está pesado pra gente, agora imagine Randy suportando tudo isso. Veja o quanto Randy foi atacada. Ela realmente foi massacrada durante aquele período. Gente, os tabloides turcos são capazes de manchar a reputação de qualquer pessoa só para ter notícia. Quer dizer, no caso, não é notícia, né? É fofoca. Então, eles usam esses rumores desagradáveis e, sem piedade, não se importam de destruir a reputação. De tal forma que, às vezes, se torna irreversível. Aquele programa, na minha opinião, foi o pior, mas na verdade ela foi atacada por quase todos os programas de fofoca, de uma forma impiedosa. O único, pelo menos que eu saiba, que defendeu o Randy foi esse aqui, ó, de Bilal Bey. Ele disse que tudo aquilo era mentira, que já conhecia esse meio há uns 40 anos e sabe exatamente como é. E foi ele quem disse que existia um interesse de acabar com o casal Ranker e prejudicar a imagem de Randy. É importante lembrar que dizem que o Murat Erdogan tem namorada. Agora imagine, você vai ajudar alguém e se vê envolvido nessa bagunça toda, podendo inclusive prejudicar o seu próprio relacionamento. Aí, diante disso tudo, a poderosa família Erdogan não gostou nada de todo esse barulho dos tabloides, pois não queria o seu nome envolvido em fofoca. Compreensível, não é? Então, comunicaram à imprensa que essa suposta relação amorosa nunca existiu. Só que a imprensa reproduziu esse comunicado da seguinte forma: o amor existe, mas o pai obrigou o filho a abandonar a Randy. É mole? Agora pense em Randy. Além de ter que suportar toda a maledicência que estavam fazendo com seu nome, com seu caráter e com sua imagem, provavelmente ainda devia se sentir culpada e envergonhada por, sem querer, ter envolvido uma pessoa que ela só pediu uma ajuda. Eu mesma, nessa situação, não saberia onde colocar a minha cara. Vejam a expressão no olhar de Randy nessas stories. É nítido o quanto ela estava sofrendo com tudo isso. Pensaram em Randy? Beleza. Agora pensem em Kerem. Nossa, Kerem quase não apareceu hoje nesse vídeo. Tenho certeza que vai ter gente reclamando por isso. Mas fazer o quê? Eu tenho que contar a história. E como eu já disse, Randy, como mulher, sempre vai ser a mais visada, a mais atacada. Porém, gente, eu não falei em Kerem, mas ele esteve presente em todas essas situações. E, por sinal, ele é o herói dessa história. Por quê? Porque ele salvou Randy. Ele conseguiu tirar Randy desse inferno. A questão é, como isso aconteceu? Bom, ele fez várias coisas para reverter essa situação. E a primeira, vejam nessas stories, ele tenta animar Randy. Ele dá seu apoio, faz de tudo para levantar seu astral. Çok mu güzelsin sen ya? Çok mu güzelsin sen ya? Amanım. Pişt. Çok mu güzelsin sen ya? Foi nessa live que Kerem chamou Randy de Amanã pela primeira vez, pelo menos publicamente. Vamos entender toda a situação? É o seguinte, provavelmente Kerem deve ter se sentido angustiado por não poder defender abertamente a mulher que ama, pois estava presa a um contrato, lembram? Mas vocês acham mesmo que ele, vendo isso tudo acontecer, sabendo que Randy era inocente, vítima dessa situação, não ia procurar um jeito para resolver esse problema? Pois, por causa deste problema com o Murat, veio a solução daquele problema raiz, lembra qual é? Aquele deles não poderem se assumir? Então, o que foi que Kerem fez? 3 coisas. A segunda coisa foi chamar Randy de Amanã. Parece bobagem, mas não é. É algo muito importante, por sinal. Kerem inventou, entre aspas, essa palavra Amanã, também entre aspas, para poder chamá-la de meu amor publicamente e com intenção calculada para que todos entendessem isso. Ele queria que todos entendessem que aquilo só podia ser mentira, já que Randy era com ele. E por que ele usou essa palavra e não meu amor, aşk, meu amore, my love ou mi amor, ou outra de um idioma conhecido? Porque ele, muito astuto, se aproveitou de brechas da lei. E assim, ele pôde se declarar publicamente sem quebrar o contrato. Se ele dissesse aşk ou outra conhecida por todos, ele se implicaria legalmente com a quebra de contrato. Inclusive, isso fica muito claro nesses stories, onde ele escreveu: às vezes precisamos inventar palavras. E a partir dessa situação, Kerem convenceu a Randy a se assumirem publicamente, mas não de forma oficial, pois ainda estavam presos ao contrato.
O objetivo deles era que todos percebessem que eles estavam juntos, estavam felizes e se amavam. Assim, acabaria de uma vez por todas aquele inferno que Randy estava vivendo por causa de uma mentira. E, se a imprensa tinha que falar, era melhor que falasse sobre com quem ela estava de verdade. Então, eles deixaram para trás aquela fase em que estavam juntos, mas tinham que se controlar para não dar a bandeira de sua relação amorosa, e entraram para a fase de se liberarem, de se permitirem ficar mais à vontade para expressar seus sentimentos, pois agora eles queriam que o público percebesse sua real situação, ou seja, que eles eram um casal, mas sem precisarem tornar isso oficial. Assim, os carinhos, as carícias, que antes já existiam durante as gravações das cenas, mas sempre como atos falhos, nessa fase eles foram se tornando cada vez mais frequentes e explícitos. E eles não passaram a agir assim somente nas gravações, também liberaram nas lives, deixando propositadamente muito evidente um nível de intimidade em que se encontravam. Mas ainda falta a terceira coisa que Karen fez, que por sinal é a mais importante e definitiva para a relação deles, que é o seguinte: Randy já tinha assinado o contrato para a segunda temporada de Sentir o Capamã. Então, ela ainda continuaria presa àquela maldita cláusula. Mas Karen ainda não tinha assinado o contrato, porque inclusive dizem que ele tinha recebido um convite para fazer uma outra série. E o que é que ele fez? Negociou. Isso, ele negociou a liberação de Randy, que já tinha assinado o contrato, e a exclusão dessa cláusula para a renovação do seu contrato. Com isso, receberam autorização para inclusive oficializar a relação. A cena, a produtora, por sinal, tuitou nesse período a frase enigmática: "Eu concordo", mas Randy se sentia constrangida e foi ela que não permitiu que Karen oficializasse a relação. Inclusive, há algumas lives em que ele ameaça falar ou propõe que compartilhe a notícia com os fãs, mas Randy, em todas as vezes, nega. Önce bunu yapacak. Biliyorum. Ay biraz böyle şey yapmak istiyorum. Evet, bu Hayır, soru bu. Şey vardı ya. Ne? Gerçekten mi? Evet, hayır. Niye ya? Laf Hayır. sokalım ya. Hayır. Laf sokalım ya. Kerem, Além daquela live que vocês acabaram de ver, onde eles cochicham, Karen meio que pede autorização para falar da relação deles, ainda que seja com indireta. Randy primeiro cochicha, provavelmente dizendo que ainda não estava pronta para isso. Karen ainda insiste dizendo: "Sério? De verdade?" Ela ri, um pouco nervosa, e responde categoricamente que não. Nessa live daqui, ele pergunta se ela quer falar sobre algo, provavelmente também sugerindo que eles assumissem sua relação para o público. Porque, gente, nessa época eles já tinham a autorização da produtora. Então, eles cochicham novamente e, mais uma vez, Randy não permite. E aí ele brinca dizendo para ela não ficar tímida. E ainda repete: "Não fique tímida." E por que Randy se opôs a isso? A meu ver, ela ficou em torno de 7 a 8 meses fazendo esforço para esconder algo e agora que está livre, se sente retraída. Isso, pessoal, é algo muito normal nesse contexto. A pessoa, nessa situação, ela desenvolve assim uma espécie de síndrome e por isso tem dificuldade de se liberar daquilo que se condicionou a esconder por tanto tempo. Mas lá do seu jeito, tímido, até um pouco constrangido, ela também arranjou uma maneira própria para poder externar seus sentimentos. Em outras palavras, ela só precisa de tempo para se sentir à vontade. bugün ne günü? Live. E é por isso que Karen é o herói dessa história.
Primeiro, porque se preocupou com o emocional de Randy. Segundo, porque conseguiu se declarar para o mundo sem a quebra de contrato. Terceiro, salvou Randy de mais uma temporada nesse martírio, já que negociou a liberação das amarras contratuais. Vocês estão achando que esse é o final da história? Ainda não, pois surgem algumas complicações após assumir a relação. Então, no próximo vídeo, além dessas complicações, também falaremos sobre as Maldivas, sobre essa nova fase deles assumidos e sobre casamento. Então se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, compartilha com aquela sua amiga que também adora esse casal e comenta, ainda que seja só um emoji, tá? E não esquece de dar o like. Gente, os créditos das imagens estão nas próprias ou na descrição. Beijos, até mais!